Teve alguém essa semana em um grupo que perguntou como é que poderia tentar fazer com que o pessoal da equipe, os encarregados, outras pessoas e tal, entendessem melhor um pouco mais sobre Lean, linha de balanço e tudo mais, certo? E aí o que foi que eu sugeri? Sugeri fazer trabalhos, né, com o pessoal gamificados. Você fazer jogos para eles entenderem a lógica. Então, eu comecei a criar e eu já tenho alguns jogos que a gente faz presencialmente e outros que a gente pode fazer online. Então, por exemplo, esse aqui é um jogo que eu estou chamando de linha de balanço nível um. Depois vai ter outros níveis maiores, mas é o primeiro nível de entendimento da linha de balanço, certo? Ok. E aqui vamos fazer o seguinte: eu vou botar o jogo aqui do zero para rodar, né? Então, pronto. Ó. Ele está perguntando assim quem é o jogador. Vamos colocar o nome aqui do nosso campeão, Everton. Beleza. Informe qual é o nome do arquivo que tem os locais da obra, os trechos. Pode ser uma obra de edificação, pode ser uma obra de estrada, de saneamento e tal. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só copiar aqui o nome do arquivo para a gente usar um exemplo aqui. Só um momento. Só um instante. Se eu achar no meu mar de arquivos abertos, de pastas abertas, no caso, né? Opa, Game Linha de Balanço, achei. Então, eu vou pegar aqui os locais, né? Tá aqui, eu vou pegar um arquivo que eu tenho aqui. Edifício com 15 pavimentos. Então, é esse o arquivo que eu quero. E aí, o arquivo que tem os pacotes dos serviços que foram definidos para essa obra. Então, eu vou copiar aqui, que essa obra tem 9 pacotes. Vou pegar aqui o arquivo que tem os pacotes da obra, só um instante. Pronto, lá vai. Ok, pronto. Então, ele leu. Ele montou aqui em cima o quadro da linha de balanço com. Deixa eu aumentar o zoom, né? Porque tá ruim você ver. O quadro da linha de balanço com os 15 pavimentos. Aqui embaixo, ó, o que ele leu, o arquivo que ele leu. Né? Então tem 9 pacotes. Aqui o ciclo semanal desses pacotes, né? O TACT, a batida, o ritmo. Quantas equipes eu vou usar? Tá como uma equipe e qual o pulmão que eu estou colocando. Também tem informações de custo, porque nesse jogo a gente também vai trabalhar a parte de custo, mas eu vou aqui com vocês só mostrar aqui rapidamente a ideia do jogo, né? Então pronto, isso aqui é o jogo. Aí, digamos que. Volta para cá. Que eu não vou alterar nenhuma equipe e nem vou colocar pulmão por enquanto. Eu quero ver como é que fica isso aqui nessa sequência sem pulmão, sem nada demais, né? Sem defasagem, né? Então eu vou pedir para ele gerar a linha de balanço, vamos ver se ele faz. Pronto, ele gerou a linha de balanço. Qual foi o problema aqui? O problema é porque eu não posso partir logo uma coisa depois da outra, porque eles têm serviço mais rápido, serviço mais devagar. Aí eu vou ter que analisar e entender qual é a melhor maneira de montar essa linha de balanço. Só que aí o que acontece, né? Para a gente poder também entender a coisa funcionando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos fazer aos poucos, rapidinho, mas aos poucos, ó. Eu vou rodar o jogo de novo e dessa vez eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar o nome da galera que foi premiada. Milena. Agora essa é a Milena. Milena. Opa, Milena. Vai ser aquela obra do edifício, né? Vamos manter ainda a obra do edifício. Ok. Só que agora eu vou fazer o seguinte: no lugar de eu colocar todos os 9 pacotes, eu vou colocar só dois. Os dois primeiros pacotes, tá certo? Ó, é difícil 2 pacotes. Pronto, tá aqui. Aí aqui, ó, você vê que é a mesma estrutura em termos de pavimentos ou trechos, né? Mas agora ele só trouxe 2 pacotes, certo? Muito bem. Então, vou gerar aqui a linha de balanço para a gente ir analisando aos poucos. Gerei aqui a linha de balanço. Pronto, tá aqui o primeiro pacote. Que o primeiro pacote é estrutura e o segundo pacote é vedação, né? Beleza. Só que como eles ficaram juntos, eu preciso ter um tempo de cura para eu ter condição de fazer a vedação, né? Eu tenho que tirar a forma, assembramento e tal. Então vamos supor que eu vou dar um prazo de 3 semanas. Aonde, ó? Aqui, ó. Vou fazer o seguinte, aqui em vedação. Ó, vedação. Eu vou colocar um pulmão de 3 semanas, certo? Só diminuir o zoom novamente, para vocês poderem ver. Aí eu vou pedir para gerar a linha de balanço. Pronto, tá aqui, ó. Ele jogou 3 semanas para frente. Então aqui tá resolvido. Nós entendemos o que precisava ser feito a partir de 2 pacotes. Vamos para frente, né? Vamos para frente.
Vamos pegar aqui. Quem é a próxima pessoa aqui é a Marina, na minha lista aqui. Então vamos estar aqui. Marina, ela que vai jogar. Continua sendo um edifício de 15 pavimentos, só que agora eu vou usar só três pacotes. Vamos lá, três pacotes. Beleza, tá aqui, ó, né? Três pacotes. A gente já sabe que esse nós queremos dar 3 semanas. Beleza. Aí o que acontece se eu mandar gerar a linha de balanço? Vamos ver aqui. Deu problema. Se você for ver, o terceiro pacote, ele sai cortando os outros. Não pode acontecer isso, né? Porque aí as equipes estão se chocando e eu não vou poder fazer esse serviço. Por que que isso aconteceu? Aí você começa a interagir com a turma que você está querendo explicar como é a linha de balanço, qual é a funcionalidade, quais são os benefícios e tal. Ó, tá vendo como as equipes se chocaram? Como é que a gente pode resolver isso? Então a gente teria que dar um espaçamento para começar esse terceiro pacote e tal. E qual espaçamento seria esse? Aí tem uma regrinha, inclusive no curso de linha de balanço Excel, e tá na jornada também. Ele explica as fórmulas para linha de balanço. Aí deixa eu explicar o seguinte, ó. Por que que se cortou? Ele cortou os outros pacotes, o terceiro pacote. Cortou os demais, ou seja, as equipes iriam se chocar, porque eu não dei um prazo suficiente para ele começar. Como é que eu calculo esse prazo suficiente? É o seguinte, ó. Observe que a cada pulo que ele dá de um local para o outro, no caso aqui, pavimento, deixa eu aumentar o zoom para você ver. Ó, cada pulo que ele dá de um local para o outro, como ele é mais rápido, ele sobe mais rápido do que o outro, certo? Então, a fórmula para calcular, no caso de edifício, é muito simples. Infraestrutura tem outros detalhes, mas no caso de edifício é muito simples. Eu vou olhar quantos pulos eu vou dar. Por exemplo, como aqui são 15 locais, eu vou dar 14 pulos, né? Porque eu já estou no um e vou para o 2. Então são 14 pulos. Ou seja, praticamente é o número de locais menos um. E a cada pulo, quanto é que eu, digamos assim, quanto é que eu ganho de tempo? Ou quanto é que eu antecipo de tempo? É a diferença do prazo do serviço anterior, que no caso aqui é azul, para o serviço que eu estou analisando, que é o verde. Então, ó, veja. O serviço anterior, que é o azul, tem uma duração, um TAC de 2 semanas, né? Ou podia ser 10 dias, 5 dias, então não importa. Mas aqui no exemplo são 2 semanas. E o que eu estou analisando só tem uma. A diferença entre eles é de um. Então é o seguinte: se eu dou 14 pulos e eu tenho um delay não, né? Eu tenho uma diferença de uma semana, aí eu pego 14 vezes um, 14 vezes um, 14. Então vamos ver se dá certo aqui, ó. Eu deveria precisar de um pulmão de 14 semanas. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, vou pedir para ele gerar a linha de balanço. Tá aí, agora resolveu, tá vendo? Foi exatamente o tamanho do que eu precisava em termos de espaçamento de pulmão. Porque foi calculado. Se eu não soubesse o cálculo, aí você ia de um em um, né? Ou de dois em dois, três em três, até chegar lá, tá certo? Mas, entendeu? O pessoal que tá olhando, entendi. É por isso que eu não posso começar junto. Eu tenho que esperar um tempo suficiente para que no ritmo do outro serviço eles não se choquem. Beleza. Vamos fazer só mais um, né? Deixa eu agora começar aqui de novo o jogo. E agora quem vai estar no jogo vai ser Patrick, né? Que é o próximo aqui, ó. Patrick. Continua sendo o edifício com 15 pavimentos. Ok. E agora eu vou só dar um pulo. Eu vou pegar 5 pacotes. Pronto. Nem sei quais são. Vamos botar aqui 5 pacotes. Vou considerar 5 pacotes aí do nosso empreendimento, tá bom? Quais são os que a gente tem aqui? Vamos tentar seguir essa lógica para montar. Nós botamos um pulmão de 3 semanas na vedação por um aspecto técnico. Aí olha só. Eu sempre analiso 2 a 2, ó, por exemplo, vedação e infraestrutura de instalações. Então eu tenho aqui, ó, como eu tenho em vedação 2 semanas e infraestrutura uma semana, tem uma diferença de uma semana, ok. E aqui eu sei que eu dou 14 pulos, né? Porque tem 15 trechos, 15 locais. E é por isso foi 2 menos um vezes 14, aí o 1 aqui deu 14. Aí vamos lá. Revestimento argamassado, ó, são três. Tem uma diferença também, tem. Mas acontece é o seguinte: esse cara leva mais tempo do que o anterior. Agora eu estou analisando, ó.
infra de instalações e revestimento argamassado, tá certo? Como revestimento argamassado, o ciclo é maior, eu não preciso me preocupar, porque como ele demora mais, ele não vai cortar o outro, ele vai se afastar. Ok, então agora vamos analisar o 4 para o 5, né? Porque já que a gente já pegou até o 5, opa, foi mal. Do 4 para o 5. O 4 são 3, o ciclo é de 3. E o 5, o ciclo é de 3 também. Então, como eles são iguais, não tem problema. Então, eu só preciso realmente desses 14 aqui, ó. Vamos lá ver se realmente está certo. Gerar aqui a linha de balanço, ó. Pronto, tá aí, ó. Tá vendo? Deu ok. Tá vendo como eles vão se afastando? Porque eles são mais lentos. Agora você podia chegar para mim e dizer o seguinte: Alex, mas eu podia colocar duas equipes, né? Para ir um pouquinho mais depressa. Pode ser. Aí, no caso, não adiantaria botar duas equipes só no marrom. Tinha que ser no marrom e no cinza, né? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui duas equipes, ó. Duas equipes no marrom, que é revestimento argamassado, e duas equipes no cinza, que é revestimento de parede e piso. Beleza. Aí vamos ver o que acontece. A gente analisar. Vou pedir para ele gerar a linha de balanço. Gerou. Ah, deu ótimo. Não, deu não, deu um problema. Foi problema. Seguinte, ó. Aqui em cima parece que tá tudo bem, tá vendo? Né? Não tem nenhum choque. Mas se você for descendo, aqui deu problema. No segundo pavimento dá problema. Por quê? Porque, veja, eu tenho uma equipe no primeiro e uma equipe no segundo. Depois, equipe um vai para o terceiro e equipe 2 vai para o quarto. E assim sucessivamente. Só que eu não posso colocar, por exemplo, a equipe 2 logo aqui, porque eu ainda não fiz o serviço anterior no segundo pavimento. Como eu subi, né? Veja, aqui eu tenho uma altura em cada sequência dessa de um pavimento por vez. Agora eu estou subindo dois pavimentos por vez. Então eu tenho que dar um tempinho aqui, ó. Tenho que dar um pulmãozinho aqui no revestimento argamassado. Ó, vou mandar gerar. Ó, tá vendo? Aí ele afastou e realmente deu tempo de eu fazer a infra de instalações no pavimento 2, entendeu? Eu posso colocar mais equipe? Posso. Mas quando eu colocar mais equipes, eu tenho que olhar se eu preciso começar um pouquinho depois. Por exemplo, eu vou agora colocar três equipes. Três e três. Mantendo aqui o pulmão só de uma. Aí, de novo, deu problema. Na verdade, agora eu tenho que aumentar o pulmão. Porque eu subi mais um pavimento. Ó. Pronto, tá vendo? Agora deu, ó. No limite, né? Encostou aqui. Então, acochei, né? Apertei minha linha de balanço com três equipes de revestimento argamassado, três equipes de revestimento de piso. Agora vamos tentar montar ele geral, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Quem é agora? É o ou é a. Agora é o Mário. Não sei se o Mário tá aí, mas vamos lá. Quem vai jogar agora é o Mário. Nós vamos utilizar o edifício e vamos agora pegar todos os pacotes. Que agora a gente já deu uma entendida legal, não precisa mais ir de um em um, né? Que eu tenho arquivo aqui com todos. A partir do 2 de um em um pacote para a gente, se precisar se explicar com bem calma. Então agora eu voltei e já estou completo, locais e pacotes, né? Por exemplo, vamos sem mandar ele gerar, vamos tentar fazer analisando. Estrutura e vedação. Eu vou botar um pulmão de 3 dias, perdão, 3 semanas, por causa do tempo, né? Para eu poder tirar a forma e cimbramento. Beleza, ó. Agora, infra de instalações e vedação. É aquela situação que o ciclo diminuiu e a diferença é de um. Eu tenho 14 pulos, então 1 vezes 14, aqui o pulmão é 14. Aqui, infra e revestimento argamassado. Fez foi aumentar, então eu não preciso de pulmão, a não ser que eu queira botar mais equipes, né? Não vamos fazer isso agora. Revestimento argamassado e revestimento de piso e parede. Ops, revestimento de piso e parede. Não aumentou, 3 e 3, então eu não preciso de pulmão. Nem aumentou, aliás, perdão, não diminuiu, né? Eu só preciso de pulmão quando diminui. Esquadria e revestimento de parede e piso. Ora, aqui era 3 e diminuiu, aí sim, para 2, ó. A diferença é um. Um vezes 14 pulos, então aqui eu preciso ter 14 pulos. Aqui, esquadrias e cabeamento. Esquadrias era 2, é 2, aliás, e o cabeamento tem ciclo de um. Diminuiu de novo. Diminuiu um vezes 14, também são 14.
Depois o outro não diminui, ó, porque é forro e cabeamento e é um em cada, então não tem problema. Mas forro e pintura aumenta. Mas também se aumenta não tem problema, então eu não preciso. Vamos ver se realmente isso está certo, né? Diminuir aqui. Vamos mandar gerar a linha de balanço. Tá aí, ó, gerou a linha de balanço sem conflitos. Só utilizando o raciocínio, né, do cálculozinho matemático que eu expliquei para vocês agora. Tá ok? Obviamente, se você quiser começar a colocar mais equipes e tal, em determinado ponto, aí você tem que fazer esse ajuste. Nesse jogo, que é o nível um, eu não estou deixando mudar os ciclos, porque é exatamente para quem está iniciando e entendendo, ou você precisar explicar para a pessoa da sua equipe e tal, etc. Né? É, aí nos outros níveis aí vai mudar outras coisas. Eu não chamei atenção para vocês, mas, por exemplo, aqui o prazo da obra está com 90 semanas, certo? 90 semanas, ela está dando um custo direto de tanto, indireto de tanto, e um custo total aqui deu 18 milhões e pouco. Se você começar a fazer alterações, deixa eu fazer só uma aqui para mostrar. Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou botar duas equipes e vou botar um pulmão de uma semana só para não dar o choque, né? E vou gerar. Ó, o que aconteceu? Ele puxou agora para 77, então o custo indireto baixou, consequentemente o custo total baixou. Então aqui é um joguinho para você trabalhar tanto prazo como custo, né? Num nível mais simples, digamos assim, que eu chamei de nível um, que eu não quis chamar de nível básico. Para você interagir, tanto para você treinar como você interagir com as suas equipes e poder, né, focar mais o pessoal. Então eu estou começando a montar isso e nós vamos lançar ainda esse ano uma linha de games de gerenciamento, planejamento e controle de obras. Já tem uns 4 games aí de online, né, que estão sendo trabalhados e tem alguns também games de mão na massa, né? Nesse sábado agora que passou eu realizei junto com o Sinduscom. Deixa eu pegar aqui só o nome de alguém, só vou mostrar um exemplo. Eu realizei aqui, o Gleidson. Eu realizei. Ops, o Gleidson. No Sinduscom local, um workshop que tem esse nome, obra no prazo e no custo, né? Deixa eu só pegar aqui um exemplo de rodovia. Vou mostrar aqui para vocês com que o jogo é adaptável, né? Assim, são várias, digamos assim, são várias situações, vários tipos de obra que você pode trabalhar. E os pacotes da rodovia. Tá aqui. Vou pegar esse aqui de 8 pacotes. Não, tá aqui, ó. Então aqui eu tenho, no caso da rodovia, aqui, ó, os 10 trechos, e os pacotes são esses pacotes. Tem esses ciclos, equipes e tal, e é a mesma coisa, e tem um custo, né? E aí você começa a jogar, no caso, com a rodovia, né? Podia ser com usina solar, usina eólica, casas, loteamento e por aí vai, né? Que eu vou começar a preparar vários cardzinhos desses para a gente poder trabalhar.